Oi, eu sou o Leandro Gouveia, da CBN. E eu sou Mariana Iwakura, editora-chefe de Pequenas Empresas e Grandes Negócios. E começa agora o podcast Como Eu Cresci, uma parceria da CBN com Valor Econômico e Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Essa iniciativa é parte do Média Mais, um projeto do Valor Econômico em parceria com Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Aqui, as médias empresas ganham o espaço que merecem. E aqui no podcast Como Eu Cresci, a gente mostra as histórias desses negócios pela voz dos empreendedores, que são as pessoas que vivem e viveram na pele todos os desafios e as conquistas das suas marcas. Hoje são 2 convidados, Mari. Hoje temos 2 convidados, não só um, mas 2 cofundadores, o Vitor Comper e o Pedro Chuluk, da Dobro. Eles estão à frente dessa Foodtech, uma empresa de tecnologia de alimentação que trabalha com produtos inovadores, que eles vão contar pra gente quais são. E quem é o público-alvo? Bom, é gente que está em movimento, esportistas profissionais e amadores, quem curte treinar, consumidores que buscam uma alimentação saudável, basicamente. E hoje eles vêm contar sobre essa startup que começou como um trabalho de conclusão de curso, o TCC, em 2017 e neste ano deve faturar 50 milhões de reais. Sejam bem-vindos, Vitor e Pedro. Bom, eu já dei um spoiler aqui sobre o início da empresa, mas queria voltar no tempo. Quando você, Vitor, teve essa ideia de de criar uma barrinha energética, foi isso nos Estados Unidos? Conta pra gente essa história. Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer aí também, ao lado do Pedro, meu sócio, compartilhar um pouco da nossa história. Foi exatamente isso. Lá em 2017, a gente, numa ligação de telefone, com a necessidade de que todos os dias, a gente queria algo que nos alimentasse, mas também nos dava energia, a gente iniciou esse pensamento de começar um empreendimento juntos. E um pouco da nossa história, a gente é amigo desde 2010, 2011. Então, eu sou do interior de São Paulo, de Araraquara, o Pedro de São José dos Campos. E a gente vinha de uma amizade de muitos anos, até a gente virar um pouco mais próximos para o mundo de negócio também, Mas a amizade veio da faculdade ou não? Então, boa tarde também a vocês, Olá. É um prazer estar aqui. Na verdade, a gente acabou se conhecendo no avião, indo para um intercâmbio, os 2 com 16 anos de idade. E nesse avião ficamos amigos e aí passamos quase 8 meses lá nos Estados Unidos, estudando no high school. E aí a amizade começou lá. E aí, desde então, a gente foi construindo e aí nos reencontramos aqui, fazendo faculdade em São Paulo, Então, a nossa história já começa lá atrás, nesse encontro, assim, meio incomum, mas que começou uma história bem bacana, assim. E hoje a gente tem uma ótima amizade e também bons parceiros de negócio, E vocês estudavam o quê na faculdade? Eu fiz FGV, administração, e o Pedro, administração na SPM, E aí, em 2014, 2013, a gente entrou, assim, na faculdade. E a gente sempre trocava, figurinhas, a gente era amigos, então a gente ia pra balada junto, ia fazer esporte junto. E em 2017, quando eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos também, e lá fora já estava muito em alta essa questão de energy bar, de produtos com suplementação com aminoácidos diferentes. E aí eu falei, Pedro, vem aqui em casa, E aí aqui no Brasil, a gente em São Paulo, assim, numa conversa de bar, vamos empreender, vamos trazer algo novo. E aí eu lembro de ter trazido umas barrinhas energéticas lá de fora. Eu falei, vamos fazer uma barra energética aqui no Brasil. Não tem barra energética, só tem barra de proteína, barra de nuts, barra de cereais, barra de frutas. E essa categoria não existe. Mas o que é uma barra energética, de fato, Pra gente, tudo que é de carboidrato, dá energia. Mas aí sim, a gente colocaria um produto muito nacional, que é o café, O café é a segunda bebida mais consumida do mundo, só perde para água. E falou, por que não, Uma barra de tâmara, pasta de amêndoa, quinoa, aveia, amassa tudo e coloca café em cima, E realmente era uma barrinha que dava bastante energia. Que inclusive, um spoiler, a gente descontinuou esse produto nos dias de hoje. Então, o produto que nos criou, que nos fez chegar até aqui, hoje, teoricamente, também ele já não faz mais parte do nosso portfólio. Mas foi muito dessa necessidade que a gente tinha durante a faculdade, durante o nosso dia a dia, de algo prático que pudesse dar energia, mas que matasse a nossa fome também. Ao invés de ficar tomando energéticos, tomando muito café e pegando, talvez,
sanduíches naturais, pão de queijo, assim por diante, né? A gente quis unir os dois mundos e aí a gente lançou a primeira barra energética com café do Brasil. Agora, você sempre quis empreender, criar um produto? Isso surgiu do nada, essa ideia, para você colocar em prática aí no TCC? Como é que foi? Foi, acho que um conjunto de fatores, né? Acho que muito também, inclusive, né, vem de família isso. Eu acho que tanto meu pai quanto o pai do Pedro são empreendedores, né, em ramos totalmente distintos e diferentes. Mas acho que essa questão da sua casa acaba passando geração por geração, né? Essa questão de querer empreender ou, né, ter essa veia de empreendedores que também não é todo mundo que tem, né? E é normal. E aí é muito disso, né? Como que a gente traz um produto para o mercado e casou bem na época do meu TCC da faculdade, né? Então, estruturar um modelo de negócio, entender o que é, né, um Canvas, entender o que é, né, de fato uma DRE, criar de fato uma estrutura. E eu lembro, né, que a gente fazia basicamente junto, né, as coisas para literalmente tirar do papel, e a gente estava, né, eu tava entregando o TCC e a Dobro também estava surgindo. Então eu lembro que, inclusive, no meu último dia de aula lá do varejo da faculdade, a gente levou, né? Eu levei a barrinha lá para a professora e ela falou assim, é o TCC e toma a barrinha aqui também já. Então tá desenvolvido, agora é isso. Então foi mais ou menos os dois juntos, assim. Foi nota 10? Foi 10, pô. Foi 10 até publicado. lá, Você foi ajudou muito ele a bom. tirar nota 10, então. Quem levou a Sim. nota 10 foi ele. E foi bacana esse processo, porque muitas coisas que a gente estava criando ao empreender se materializou com o acadêmico, né? A faculdade trazia provocações para nós, então tinham coisas que a gente nem tinha olhado de canal, modelo de negócio, que nos ajudou ali também a desenvolver a empresa. E uma coisa interessante de falar, né? Que a barrinha energética, né? Uma categoria nova, inclusive ela ainda é nova no Brasil. Então era uma categoria nova, uma marca nova e pessoas novas, né? Então eram 3 desafios ali para nós começar ali em 2018, né? Conta a diferença para quem é leigo como eu, que é a barrinha energética, é diferente da barrinha de proteína? Qual que é a grande acho novidade? que a grande diferença é que a barrinha de proteína, né, em sua maioria, e deveria ser, é que ela é a base principal dela é a proteína, né, que basicamente pode vir do whey, ou do soro do leite, né, ou bases vegetais como arroz, ervilha, lentilha, né. E aí os dois principais ingredientes normalmente, né, é algum xarope junto com essa base proteica, né, que você acaba consumindo e, enfim, explodiu no Brasil e tem várias marcas e super, né, gostosas, inclusive, né. Já a barra energética, né, ela tá indo muito mais pro lado das frutas, né, que são os carboidratos. Então, normalmente ela tem uma base ali de frutas que pode ser a própria tâmara, né, ou a banana, e aí ela pode ou não ter algum aditivo, né, que é ou a cafeína, ou um café verde, ou um chá, ou um mate. Então, essas são as principais diferenças. E tem a barra de nuts, que é aquelas de amêndoas normal, que normalmente, né, tem ou mel ou algum melado em cima também. E é indicada para quem gorduras vai, boas, né? para quem vai praticar alguma atividade física, ou não necessariamente. E pro dia a dia também, né? Então, E o carboidrato, ele é o pai da performance, assim, do esporte, né? Você precisa de carboidrato para ter energia muscular, que é chamado de glicogênio. Então, a partir do momento que você consome um carboidrato, seja ele qualquer fonte, seja de uma massa, de pão, de fruta, de uma barra energética ou de um carboidrato em gel, que é o que a gente é especialista hoje, isso se transforma em glicogênio, que é o que o músculo tem de força. Então, muitas vezes a pessoa ela se sente fraca ali, tem que comer proteína. Não, às vezes é o carboidrato que está faltando. Então, a barra energética ou o carboidrato, ele entra muito nessa função de te dar essa energia mesmo, né? Ser um combustível. E como foi o desenvolvimento da parte de engenharia de alimentos mesmo, né? Quais seriam os componentes, de onde viria a estabilidade para esse produto, para ficar nesse formato, não se desfazer, não quebrar, ser gostoso. Enfim. Ambos administradores, sem know-how, Google, engenharia de alimentos, fábrica de barrinha, não achou, vai para outra. Abre a aba, Google, aí a gente achou uma fábrica que terceirizava, né? Uma fábrica que até hoje, né, faz os nossos produtos, e aí ele indicou uma engenheira de alimentos, e aí a gente se conectou com ela, e aí ela prestou esse serviço de desenvolver junto com a gente essas barrinhas. Foi um período aí de quase um ano, umas 20 receitas, porque aí ficava amargo, ficava doce, ficava duro, ficava seco, até a gente chegar numa textura que a gente quisesse, e aí a gente conseguiu lançar, mas foi quase um ano de E desenvolvimento. mesmo depois que a gente lançou, ainda a gente foi modificando, alterando, otimizando.
O importante era ter tirado do papel. Tiramos do papel e a gente foi melhorando até com os feedbacks das pessoas. Mas ali na hora de entregar pra banca do TCC já estava pronta ou não? Já estava pronto e foi a pior versão de todas. Ah, é? A primeira versão é... Só que isso é bom, né? O amigo come, a banca come e fala assim, gostoso isso daqui, né? Dá pra melhorar, né? E o nome? Surgiu aí também? Surgiu junto. Dobro vem do infinito, né? Então, né, na própria logotipo, né, tem 2 símbolos do infinito. E quando a gente estava querendo trazer o produto, muito atrelado à energia, a gente também tem esse propósito muito de sempre estar em movimento, de ser pessoas com energias boas, a gente queria algo relacionado a isso. E aí, basicamente, né, de uma forma resumida, a Nikola Tesla, né, do próprio carro Tesla, né, que é carro elétrico, ele tinha uma teoria da matemática de vórtex, onde os números eles estavam, né, dentro de um círculo, né, que basicamente pensa num relógio, né, só que ao invés de ser de 1 a 12, era de 1 a 9. Porque ele falava que os números, né, eram de 1 a 9, né, o 9 era o número supremo, então o 9 ficava em cima, o 3 e o 6, eles ficavam nas duas extremidades, formando um triângulo. E aí todos os outros números, 1, 2, 4, 5, 7 e 8, eles eram os números que formavam até a energia infinita. E aí, né, nessa teoria, ele falava que ao você dobrar os números, dava a origem do símbolo do infinito. Que de fato, quando você pega o 1, aí ele fala qual que é o dobro de 1? 2, dobro de 2, 4, dobro de 4, 8, dobro de 8 é 16. Só que na teoria dele não tinha números acima de 10. Então 16 é 1 mais 6. Aí dá 7. Dobro de 7, 14. Que aí é 1 mais 4, que é 5. Aí dobro de 5, 10. 1 mais 0, que é 1. Aí você ficava fazendo isso daqui com o próprio lápis mesmo, ligando essa matemática, e você fazendo isso aqui infinitas vezes, aí dava a origem do símbolo do infinito. Que é aquele 8 deitado, né? Pra quem tá só ouvindo. Você acelera essa geometria e você chega no símbolo do infinito. Aí toda vez que você dobra, você gera essa energia infinita que a gente chama, né? E aí a gente ficava falando dobro, a gente pegou o dobro, aí a gente apresentou isso pra agência, né? Porque também a gente queria, né, fazer um logotipo bacana, ela gostou, e aí ela falou, o nome é forte, o nome é bom, o nome é curto, e ainda dava pra brincar com o O, o B, o D e tal, e aí ela fez os 2 símbolos do infinito no logotipo, e a gente é muito grato até hoje, assim. Inclusive, é até uma sugestão, recomendação para todo mundo que quer começar empreender, não se atrelar também somente ao produto, né? Porque a gente antes, né, do dobro, a gente até queria alguma coisa relacionada a café, alguma coisa relacionada à barrinha. A energia. Energia. Só que é isso, assim, se eu tivesse um nome que era, sei lá, Dobro Bar ou do Café, hoje eu não tenho nem mais a barrinha de café, né? Então, quando você for criar algo, vai ir muito mais pelo propósito, dos valores, o que você quer passar, né? Com essa história, contando uma história por trás, do que certamente um produto. Porque você não sabe o dia depois, daqui a anos, se aquele produto ainda vai estar de pé, ou se vai ser hype, ou se não vai. Então, a gente está muito feliz com o nome até hoje, assim. E como que seguiu a partir dali? Assim, vocês fizeram esse investimento próprio, né? Ou com a ajuda da família, de onde que... Patrocínio. O famoso patrocínio. Mas tinha ali um horizonte, vocês continuaram desenvolvendo esse produto, já tinham em mente outros produtos, quer dizer, terminado o TCC, precisava colocar isso em prática, fazer virar mesmo, né? Como que foi? O Victor fala patrocínio, mas não foi muito não, que a gente teve que se... Nossa, a gente... todas as nossas economias, assim, foram no negócio, né? Ele era estagiário, depois estava trabalhando numa empresa de investimentos e eu trabalhava numa outra empresa de bem de consumo. E aí os dois, eu fiquei um pouco trabalhando híbrido nos dois, e depois entraram os dois 100%, mas aí nosso primeiro ano foi part-time. Os dois. Que, aliás, é uma coisa muito comum, né? De início de negócios, né? As pessoas trabalharem em 2 lugares ao mesmo tempo. Até porque a gente se mantinha aqui em São Paulo e tal, então essa transição da empresa foi bem desafiadora no início, porque a gente não gerava lucro, o que gerava era para se pagar, e tem o quê? Uns 2 anos e pouco só que a gente começou a ter um salário, assim, então esse início foi bem desafiador em relação à parte financeira mesmo para iniciar, né? Mas vocês vinham desenvolvendo já outros produtos? Essa barrinha tinha chegado num patamar considerado terminado já por vocês? A gente começou em 2018 com a barrinha, aí em 2019 a gente lançou a barrinha proteica, que aí foi muito do desafio que o Pedro comentou. Então você
trazer um produto novo, uma categoria nova e tentar explicar qual que é a diferença da barrinha energética para a proteica, a gente percebeu que o mercado da barrinha energética era muito menor do que a da barrinha proteica. E aí, querendo ou não, também a gente tem que estar aberto a modificações e empresas precisam, né, lucrar, precisam de dinheiro. E a gente viu que as pessoas, os nossos clientes, e sempre que essa escuta ativa, era importante lançar novos produtos. E pra gente era muito mais fácil lançar a barrinha proteica, que era a irmã ali da barrinha energética, quando veio em 2019. E aí em 2020, né, quando veio a pandemia, a gente, né, já estava full time, os dois, descapitalizado, a gente estava totalmente vivendo ali do fluxo de caixa que a gente tentava, né, gerar. E aí 90% das nossas vendas eram no varejo, ou seja, 90% dos nossos clientes com as portas fechadas. E aí a gente começou a reestruturar o nosso modelo de negócio para voltar ou começar a vender forte no site. Mas aí a gente percebeu, todo mundo dentro de casa, vou vender a barrinha no meu site. E a gente não teve ou a sorte ou a execução boa de conquistar pessoas a consumirem barrinhas dentro de casa. Mas pessoas dentro de casa não precisam de barrinhas, porque barrinha é grab and go, eu tô ali na conveniência, pego, como, lanche da tarde. Dentro de casa, você tá na sua frente só a despensa inteira, você tem pão, você tem fruta, você tem o que for, né? E aí a gente falou, vamos rever aqui nosso modelo, vamos tentar então sair de barrinhas, vamos lançar proteína. Proteína, todo mundo tá em casa, tava naquela época das redes sociais de fazer receitas, todo mundo se aventurar na cozinha, e querendo ou não, proteína, né? Você pode fazer smoothies, você pode fazer receitas, pode proteína fazer em pó. No nosso caso, né, proteína vegetal, né, sem lactose, a gente não foi pela parte de whey protein, porque também a gente entendia que já estava com muitas marcas, a gente queria trazer um diferencial de sabor para essa categoria, né, que basicamente é a origem. Então, o whey vem do leite, a nossa vem das plantas, né? E aí a gente lançou as proteínas em 2020. Foi quando a gente, né, começou a ter um pouquinho de gordura, mas mesmo assim a gente não parava em pé, né? Inclusive a gente pegou o Pronamp na época, que era, né, um empréstimo do governo, e isso salvou a gente. Senão, provavelmente a gente já teria quebrado ali em 2020. Assim. E uma dica legal, né, para empreendedores é que a gente escolheu um canal para começar. Então, a gente tinha ali vários canais de venda disponíveis. Óbvio, na pandemia, o especializado, né, que são lojas de produtos naturais, suplementos, estavam fechados. Então, a gente já colocou num canal com preço bem acessível para gerar venda, né? Porque o importante ali na hora era ter um giro de produtos, né? Fazer a roda girar, porque isso não estava acontecendo. E aí a gente começou a ver uma luz no fim do túnel ali, a partir do momento que as pessoas começaram a ter um produto acessível e de forma online, né? Que aí chegava rápido, ela conseguia comprar. Então, escolher um canal inicial ali, dar foco nele, ter um preço diferenciado, alguma vantagem competitiva, faz muito sentido no início do negócio ou do produto, né? É interessante que vender online não foi uma opção antes da pandemia. Vocês não pensaram nisso? Queriam estar nos pontos de comércio físico. Ele acontecia, mas era 10%. E aí na pandemia foi para 90%, assim. Essa transição foi muito rápida. E foi meio que obrigatório isso acontecer, né? Porque as lojas fecharam e aí o online explodiu, né? E aí depois disso a gente propositalmente gostou tanto, né? Porque querendo ou não, você tem margens melhores, consegue trabalhar também influenciadores, canal de marketing, né? E toda a sua comunidade no online fica muito mais presente e vivo. E o nosso canal online até 2024, né? A gente era a maioria das nossas vendas, né? Aí a partir de 2025 foi quando a gente foi mais para o varejo, até mesmo porque o varejo também veio mais até nós, assim, querendo revender os nossos produtos. E aí né, esse equilíbrio ele vai para outro lado, porque aí o varejo vem com muita força, com volume, né? Aí entra supermercados, drogarias, redes, e aí querendo ou não também, né, faz muito sentido para o nosso produto que tem um ticket médio baixo, né? No caso de géis, no caso das proteínas, né, os sachêzinhos, os eletrólitos, e aí fica muito mais prático e democrático para isso pulverizar a nível Brasil. Assim. Olhando para trás, esse caminho foi necessário ou vocês acham que deviam ter investido mais no online antes, já desde o começo? Eu acho que não tem certo e errado, né? Muito do que a gente vive e fala e vê depende do seu modelo, se você quer ficar puramente no site, né, D2C, né, direto para o consumidor, ou se você quer ter um equilíbrio, ou se você quer somente ir para a distribuição. Eu não vejo que tenha um certo ou um errado. É que, no nosso caso, né, a gente queria, nível Brasil,
sempre. E querendo ou não, né, tudo bem que o site chega em todos os lugares do Brasil, só que chega um mês depois, né? A gente em São Paulo somos privilegiados de ter ali entrega que até no mesmo dia chega, né? Mas grande parte dos brasileiros não tem essa... não é tão acessível assim. E a gente também, como propósito de marca, é tornar essa suplementação natural mais acessível para todo mundo. E querendo ou não, a gente precisa de parceiros de distribuidores no geral, assim. E um recorte importante da pandemia, que foi o que fez a gente mudar de patamar, foi que após as proteínas a gente entrou na categoria de gel. Foi bem nesse período. Então, os dois sendo do interior, a gente estava cada um na sua terra, né? Eu em São José dos Campos e o Vitor em Araraquara. Foi quando o Victor com o pai dele, num passeio de bike, surgiu a ideia, eles viram uma bisnaguinha, né? Aqueles melzinhos que tem em lojinhas, barzinhos pequenininhos de mel. E aí o Victor deu ali um estalo, fazer um gel, um melzinho e tal. Aí ele trouxe a ideia, será que a gente vai fazer, não faz? Eu achei meio estranho ali, mas vamos fazer. E aí a gente fez na cozinha de casa uma receita inicial com beterraba, né? A gente tava no apartamento que a gente trabalhava. E aí ficamos a noite inteira fazendo beterraba em pó, com xarope. Aí esquentava no fogão, aí tomava. A gente tomou alguns litros de beterraba. E aí a gente conseguiu chegar numa fórmula interessante ali, pelo menos de sensorial, de sabor. E aí foi quando a gente levou nessa mesma fábrica o gel para eles produzirem. E aí esse produto foi algo que mudou a nossa história, porque dentro do cenário brasileiro de gel de carboidrato, não existiam géis naturais, né? As pessoas, ao consumirem gel, elas não se sentiam confortáveis, ele não tinha uma palatabilidade boa, muitas vezes eram presentes muitos ingredientes como conservantes artificiais, aromas artificiais. Então, quando você está numa atividade física intensa, abaixo do sol, suando, né? A Mari sabe ali, você toma um negócio desconfortável, dá uma indigestão. E aí a beterraba no gel natural, com aromas naturais, conseguiu solucionar uma dor que existia no mercado, que eram desse público que não se identificava com nenhum gel. E aí a gente começou fazendo 50 quilos de produto, e aí foi 200, 500, 1 tonelada. Hoje a gente tem algumas toneladas aí de produtos sendo vendidos. Esse produto ele ainda continua o mesmo, ele continua a mesma bisnaguinha. E aí a gente entrou nesse segmento da corrida, ou do endurance, ou do ciclismo, do triatlon, né? Que é ter o carboidrato em gel. E aí também conversa com a nossa barrinha energética, né? A gente não estava falando de um sólido de carboidrato, mas era um carboidrato em gel. E a base é beterraba, mas tem vários sabores? Tem vários sabores. Beterraba com laranja, com limão, acerola, guaraná. E aí alguns têm cafeína, outros não. Mas a fonte desse item primeiro foi com beterraba. Mas isso vem para quem não tem esse hábito, não conhece isso, né? Parece meio esquisito se tomar suco de beterraba, né? Suco de beterraba pode ser esquisito para muita gente em qualquer situação, já fora do hábito, assim, do público geral. Mas pensar que a beterraba se transforma nesse gel, né? Vocês consumiam já o suco em si antes e pensaram em transformar isso num produto mesmo. Num meio completamente diferente, né? Era uma questão de levar o suco de beterraba numa garrafinha mesmo, assim? Não levar, mas fazer, né? E quem faz suco de beterraba sabe. Ou você vai acordar o vizinho, ou você vai fazer uma sujeira absurda na cozinha e existiu uma dor, né? Então, quando a gente viu que, nutricionalmente falando, o suco de beterraba é maravilhoso, né? Quando você vê pesquisas, né, científicas, né? O nitrato que vem da beterraba é um dos, né, que mais tem comprovação científica, lá de creatina, proteína, cafeína. Por que não, né, tornar esse consumo da beterraba, do nitrato, né, mais prático, né? E aí foi quando a gente entendeu que existia uma dor junto com uma oportunidade de negócio no mundo da suplementação, e a gente, né, trouxe esse conceito, né, de ser, né, muito protagonista nesses produtos à base de beterraba. Vocês tomam suco de beterraba puro? Não mais, porque agora a gente toma os produtos, né? Não, é um hábito, porque eu não conhecia. Sim, e inclusive no interior, assim, laranja com beterraba. Eu lembro na minha casa, minha mãe fazendo assim, ela batia laranja com beterraba, porque a beterraba, ela tem diversos, né, antioxidantes, carboidrato, fibra. Inclusive, a maior produção de açúcar no mundo vem da beterraba.
que aqui é muito mais etanol cana, né? Cana, Então, né? É que além desses benefícios antioxidantes, na beterraba tem o nitrato, que ele é um vasodilatador natural, né? Então, os estudos comprovam que melhora a sua circulação sanguínea, né? Porque vasodilata ela e passa mais oxigênio, passa mais nutrientes. Então, né, existem estudos, né, muito atrelados à performance, existem estudos também agora saindo na parte de cognição. Então, a gente meio que está surfando isso junto com a ciência, né? Acho que entra no mesmo cenário da própria creatina, né? De que cada vez mais também tem muitos estudos e cada vez mais os brasileiros estão conhecendo os suplementos, estão vendo, né, que ajuda no final do dia. Não é um milagre, né, mas ajuda. E a gente tem que trazer isso também com muita inteligência, com muita informação, para, né, tirar dúvidas em que momento eu tomo, quanto eu tomo e assim por diante. E até sobre isso, como que é levar para o mercado uma solução que não existe ainda, né? Vocês levaram a barrinha que não existia ainda, a proteína que também, naquela época, a proteína à base de plantas também, nesse formato, né, de pó ali, era muito pouco muito que pequeno. tinha e, né, muita coisa com gosto de areia e tudo mais. E depois o gel, com a base de beterraba, mas um gel no formato de sachê. Levar isso para as pessoas, é um produto novo, num formato novo. Como que é? E até pensando que vocês estão fazendo isso pela internet, né? Pelas redes sociais. Não é algo que você está necessariamente oferecendo como degustação num ponto de venda para as pessoas conhecerem, né? Como que cria essa necessidade? Em termos de venda, é desafiador, né? Porque é muito mais difícil vender algo que não existe ou algo mais difícil do que o que já tem, o que já estamos acostumados. Mas eu acho que em termos de negócio, de empreender, é isso que nos motiva, assim. Isso que é o que dá realmente vontade de fazer acontecer, porque senão, puta, é fácil. O que é fácil, ou alguém vai imitar e fazer melhor, né? Ou realmente não vai ter aquilo que vai fazer você dormir e acordar pensando naquilo para cada vez mais trazer produtos melhores para o mercado brasileiro como um todo. Então, né, um parêntese para o empreendedorismo, eu acho que é isso. O empreendedor, ele sempre vai trazer inovação, né? Ou não é uma regra, né? Mas acho que é esse muito do que a gente acredita. Mas é um desafio absurdo para a gente. Só que nós, né, já temos ali como um propósito da Dobro de sempre trazer algo diferente. Mas tem uma estratégia? Porque não é só colocar disponível lá, esperando as pessoas A estratégia é que você tem que ser um pouco louco. Cadê? Fala sobre isso. Assim, e inclusive tem muitas discussões positivas nossas, mas a gente entra em discussões profundas em relação à inovação, porque quando você inova, você chega antes, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Tem esse ditado popular. Então é muito importante, só que você leva a porrada primeiro também, né? Então, a gente lançou o primeiro nitrato do Brasil, né? Que após o gel de beterraba, muitas pessoas começaram a nos provocar para novos lançamentos e falar mais de beterraba, e aí a gente foi pesquisar a fundo e encontramos o nitrato isolado, né? Que é esse vasodilatador. E aí quando a gente lançou, foi um desafio ainda maior, porque era falar de beterraba, falar de nitrato, e aí o que a gente faz muito bem, né, é geração de demanda, seja ela via digital, né, com uma comunidade, tanto de clientes, com médicos, prescritores, nutricionistas, os nossos creators. Então hoje a gente tem uma comunidade super engajada, fiel, que soma muito com a gente, e essa galera, ela faz isso acontecer muito bem, porque eles gostam de inovação, de tecnologia. Então, inclusive é uma área que o Victor cuida e tem abaixo dele ali uma galera que faz esse desenvolvimento falando mesmo com essa turma. Então, eles colocam ali, e aí eles criam inovação falando no vídeo, um jeito de consumir o produto diferente, um jeito de tomar o produto, e aí isso gera essa demanda, né? Porque se a gente fosse pelos canais tradicionais ou pelo varejo, seria um pouco mais desafiador para a gente convencer, e o custo seria muito maior também, né? Então, como que se cria essa comunidade aí, até com os influenciadores, né, os criadores de conteúdo? Vocês selecionam essas pessoas com que critérios? Tem uma mensagem já padrão ou acordada com eles? Ou vocês dão liberdade para eles falarem como quiserem? Quais são os tipos de acordo mesmo com essas pessoas? Sempre muda. A gente, né, todos estamos nas redes sociais e a gente acaba percebendo, né, que 6 meses atrás, as trends de 6 meses atrás são completamente das de hoje, os influenciadores de 6 meses atrás também.
Só que o mais importante sempre é ter essa troca independente desse canal, né? Então, no caso de influenciadores, tem que ter um match, né? Um namoro, tem que ter ali um propósito, tem que ter uma verdade, ele tem que consumir os nossos produtos e ter esses hábitos no dia a dia. Porque também não basta ser uma publi, porque, querendo ou não, aí as pessoas, né, vão olhar e falar assim, não, isso claramente é uma publi, ela nunca consumiu isso, então não vou comprar. Então tem que ter essa verdade entre influenciador e marca, e esse processo ele pode ser de diferentes formatos, né? Hoje com a tecnologia acaba ainda facilitando, porque tem plataformas que acabam gerenciando de uma forma mais prática ou até mesmo mais rápida com inteligência artificial e assim por diante. Mas existe ainda, né, uma grande comunidade que a gente acaba regando muito, que são os profissionais da saúde, tanto nutricionistas como educadores físicos, né, assessorias esportivas e assim por diante. Que essa galera acaba não estando tão presente nas redes sociais, né, igual os influenciadores, mas eles são as pessoas que também influenciam, né, em quatro paredes, né? Você vai numa consulta com uma nutricionista, ela pode te indicar pedra, você vai comer pedra, né? Então, porque ela passa respeito, passa autoridade, né? E, de certa forma, né, a gente tem que trabalhar com essa nutricionista, né? Mostrando os benefícios dos nossos produtos, enviando alguns produtos para ela também, para ela poder dar para os pacientes. A mesma coisa o educador físico, né? Então, são pessoas com autoridade, né? Com conhecimento, que com a suplementação, o trabalho deles vai ser mais fácil. Então, por isso que através deles também a gente vai criando essa comunidade, esse relacionamento. E essa comunidade, quando a gente fala, é tanto um relacionamento via WhatsApp, ligação, call, ou também eventos, presença em eventos, presença em cafés, né? Ter esse momento físico é muito importante para a marca e para gerar essa comunidade, porque é o momento também onde as pessoas vão lá, vão blogueirar, vão tirar uma foto, vão postar e tal, e querendo ou não, acaba até propagando uma mídia espontânea assim para a gente também. Essa parceria com profissionais que é o Dobro Experts, é isso? Perfeito. Uhum. E como é que vocês fazem? Trabalha com eles offline, né, oferecendo produtos para que eles também possam indicar, ou também nas redes sociais? Qual que é a ideia? Ambos. O Dobro Experts é basicamente, né, um Instagram para profissionais da saúde ou até mesmo entusiastas, que literalmente ali a gente quer trazer mais hábitos ainda mais saudáveis do que o nosso Instagram normal, né, nosso Instagram mãe, mas porque ali vão ter estudos científicos, vão ter artigos, e ele vai refletir muito do trabalho que a gente está fazendo com elas, né, no dia a dia, nesse lado offline, né, onde a gente tem uma equipe de nutrição dentro da Dobro, que, né, basicamente o trabalho delas é, além de pesquisas, né, trazer muito dessa questão científica, mas fazer relacionamento com profissionais da saúde, fazer visitação, que é ou, né, ir até o consultório da nutricionista ou fazer calls ali com elas para apresentar o produto, apresentar o artigo e ter, né, esse nível de informação mais elevada, seja de um produto novo ou de uma atualização de algum artigo específico sobre nitrato, carboidrato, creatina e assim por diante. E agora agora não, já faz talvez um ano e pouco, todo mundo fala que a gente está vivendo o boom da corrida, todo mundo quer correr, todo mundo quer estar no Strava para usar como Tinder, né? O que isso significou para vocês em termos de crescimento mesmo do negócio? Vocês estão surfando isso e mais que isso, vendo até como toda moda passa, né? Então pode ter um momento de virada ali em que um tanto de gente vai parar de correr, vai fazer outra coisa e pode ter uma mudança nessa demanda, né? Como que tá esse período para vocês? Hoje assim, a gente vê, saiu uma pesquisa muito interessante da Olímpicos de 13 milhões de corredores no Brasil, né? E a gente vê esse movimento acontecendo como estilo de vida mesmo, não só como moda, como muitos falam, mas estilo de vida, porque você mesmo que é corredora, às vezes você precisa correr, né, para suar, para você organizar seus pensamentos, para você ter um momento de qualidade você com você mesmo. Então, é algo que a gente vem trabalhando muito forte, é esse estilo de vida novo. E, inclusive, nós criamos um movimento que chama Well Runners, né, que são esses corredores do movimento do bem-estar, do wellness, que são essas pessoas que estão começando agora, né, são iniciantes, independente do pace, independente de quanto corre, no movimento da corrida. E a partir do momento que você é picado pelo bichinho da corrida, muitas pessoas vão continuar, né? Então, esse bem-estar que a corrida proporciona está fazendo muito bem para esse impacto que a gente está gerando. E hoje nós temos uma série de produtos que são acessíveis. Então, para quem quer começar, a gente tem um gel que ele é mais acessível, que ele é mais simples. Para quem já está avançado e
que é outros estimulantes a gente tem também. Então, a Dobro, ela abraça esse público novo, muito diferente de outras marcas que só buscam performance ou um nível ali em cima de elite. Não, a gente está aqui para abraçar, seja bem-vindo, vamos se acolher. Aí nós temos também uma área de eventos muito importante, onde a gente cria alguns eventos institucionais para esse consumidor participar conosco. Então, fazer um treinão da Dobro, você ter uma experiência numa pista de atletismo para você ver como é. E aí esse incentivo que nós trazemos faz com que esse público se identifique cada vez mais conosco. Então está sendo bem bacana desenvolver essas parcerias, essas interações com esse público que está aumentando cada vez mais, né? Ah, que legal. É importante estar onde o público está também, até para oferecer degustação, né? Eu imagino que seja Inclusive, o número de provas, né, de 2024 para 2025 foi o que? 50%, 60% que aumentou provas oficiais e não oficiais. Então, todo final de semana tem uma prova de corrida. Aqui em São Paulo, todo domingo de manhã. E aí a gente participa de expos, né? Tem grandes provas que tem expo, e aí a gente tem um stand institucional da Dobro, onde você pode conversar com os nossos funcionários, você pode experimentar produtos, às vezes até tem um lançamento ali que a gente pode recolher feedbacks, então tem uma interação direta com a marca ali, que é o que você falou de degustação, né? Não só no online, mas participando de eventos a gente consegue trabalhar essa degustação, gerar essa demanda, né? Eu queria que vocês falassem sobre o crescimento da empresa em todo esse período, né? Você falou que só recentemente que vocês começaram a ter um salário e tal. Hoje é uma empresa bem robusta. Quantos funcionários vocês têm, por exemplo, e quanto vocês têm crescido anualmente? Boa. Até puxando lá atrás um pouco da nossa história, quando no TCC foi a primeira vez que a gente acertou o nosso faturamento, que era R$100 mil no ano, né? Então, saindo ali, a gente falou assim, põe 100 mil aí. A gente faturou R$100 mil em 2018, nosso primeiro ano, né? Esse ano, né, a gente tem as projeções, né, de bater ali os nossos tão sonhados 50 milhões. Mas esse crescimento ele foi dado muito com esses lançamentos que a gente não pode parar, né? Então, ano a ano, semestre a semestre, a gente sempre tenta trazer uma inovação. E acho que a virada de chave foi nesse momento que o Pedro tinha comentado, em 2021 para 2022, no final da pandemia, né? A gente estava faturando ali nossos 5, 10 milhões, e aí depois virou, né, para 23, 24, o ano passado a gente faturou 35 milhões. Então, esse crescimento também muito alavancado, né, bootstrapping, né, reinvestindo todo o nosso lucro, ele acaba sendo um pouco mais lento, né, mas ano a ano a gente está mais ou menos dobrando, triplicando a companhia, assim. Quantas pessoas hoje na empresa? Essa foi a sua pergunta, né? A gente está em 45 pessoas, hoje a gente tem um escritório, um galpão próprio, né? São dois endereços, né? Então a galera de escritório tem umas 35 pessoas e no nosso estoque, né? No nosso centro logístico, o galpão, tem mais umas 10 pessoas. Então, 45 famílias aí. Para vocês o que fez essa virada aí na pandemia foi justamente o desenvolvimento de novos produtos? Isso que vocês acham que impulsionou a marca? Acho que foi a primeira vez que a gente acertou bem no produto, assim, como eu comentei e brinquei, assim, a barrinha ela é um produto maravilhoso, assim, a ideia dela, mas olhando para trás, assim, ela não era ainda o nosso melhor produto, ou onde todo mundo iria gostar, seja por sabor ou por ocasião de consumo. Aí quando a gente trouxe esse gel natural, uma dor de mercado realmente, onde os corredores entendiam que, cara, é óbvio que eu preciso ir para isso, porque tá me dando desconforto e outros géis, foi quando a gente acertou o produto de fato e com muita ciência como aliado. Porque aí você tem um produto bom, um produto gostoso, com ciência por trás, é só você trabalhar direito esse produto, né? Então a gente foi trabalhando direito esse produto, com comunicação, para a gente conseguir pelo menos um faturamento ali recorrente. E aí tudo que veio de lançamento foi incremental, né? Novos produtos ou novos sabores, meio que, né, foi trazendo incremento de faturamento para a gente, porque aí você confiava em um produto, por que não dois? Ou em 2 sabores, por que não 4 sabores? Então a gente conseguiu ir, né, se posicionando, crescendo com essa comunicação de cesta também, com mix de produtos e assim por diante. E explorando novos canais, né? Então a gente lá no início era muito mais o canal online. Nos últimos 2 anos a gente tem uma frente comercial agora focada em cobertura de pontos de venda.
Então a gente tem um time comercial, onde a gente trabalha com distribuidores em regiões mais distantes, né, onde a gente não consegue entregar com tanta agilidade. E aí, a partir desses novos canais sendo explorados, a gente tem uma receita nova também. E isso está trazendo muito resultado para esse ano. E, além disso, né, esse crescimento, a gente foi muito esticado, assim. Eu e o Vitor, nós trabalhamos muito, a gente gosta de trabalhar. Igual ele falou, a nossa família vem disso, está no sangue, empreender, comerciante, assim. Então, esses últimos anos, a gente se esticou, assim, a 45 funcionários. Mas toda a estrutura, a governança, manter uma cultura que antes eram 10 pessoas para uma cultura, manter essa cultura ou uma nova cultura, ressignificar ela para 45 pessoas. Então, fez com que a gente também sentasse, vamos visitar novamente o que está acontecendo, o nosso modelo, e a gente tem tentado fazer isso diariamente, porque é uma nova empresa, né? A gente chega num patamar novo, né? Num novo aquário, como a gente chama, tudo muda, né? A areia desse aquário muda, os peixes que estão ali mudam, a decoração muda, então a gente se pergunta e se questiona sempre o que a gente pode fazer de novo ou inovar para a gente se adaptar a esse novo modelo, né? Seja ele online, numa distribuição, novos canais, futuramente exportando, então a gente sempre se reinventar. E se esticar, que você diz, é dar mais de si para a empresa? Se esticar é dar mais de si, trabalhar mais, gastar mais, projetar mais, assim, fazer um planejamento financeiro, às vezes a gente quebrar a cabeça mesmo, assim, muitas vezes é domingo à noite, esse aqui tá lá mexendo em Excel, aí do nada, aí a gente se fala, às vezes é 6 da manhã, a gente na academia, um manda o áudio pro outro, eu pensei num negócio, às vezes é algo totalmente que não tem nada a ver e muitas coisas que fazem tudo a ver, então a gente tá online o tempo todo ali, se provocando, a gente se provoca muito também, eu sei o quão bom o Victor é, então às vezes eu puxo ele, muitas vezes ele me puxa, então essa parceria que a gente tem também, ela se complementa, porque um estica o outro mesmo, assim, óbvio, né? Mantendo um equilíbrio, a gente também tem se cobrado bastante de estar um pouco mais equilibrado, porque no início ali a gente ficava até umas 9 da noite todos os dias ali, aí a gente entendeu que não precisa mais agora. No início foi muito importante, mas agora a gente sai ali umas 7 da noite, né? Então a gente está se equilibrando mais. E como que faz para essa gestão de tempo aí, até para que vocês coloquem esse limite, né, do trabalho, pelo menos o tanto que vocês vão estar no escritório, e ter tempo para treinar, né? Porque vocês nunca vão poder, eu sei que vocês não querem, mas nunca vão poder parar de treinar também. Seja para viver esse mundo, seja para, óbvio, saúde mental e física, né? Mas tem uma ginástica, eu imagino, também para colocar isso tudo na agenda, sem que nada fique pelo caminho e que vocês mantenham a sanidade, no mínimo, né? São os pratinhos do empreendedor ou os pratinhos de vocês também, né? Todo mundo sabe que não adianta querer também equilibrar todos os pratinhos e ser perfeito em todas as frentes da nossa vida no mesmo momento, né? Tem momento que você vai precisar trabalhar mais, tem momento que você vai treinar menos, tem momento que você vai ter que dar atenção para os seus amigos, família, né? A gente não tem filhos ainda, quando tiver filhos ainda assim, né? Mais um pratinho para cuidar. Mas eu acho que o que a gente aprendeu nesses anos todos empreendendo é que sempre que também a gente, independente do local, a gente sempre está trabalhando, né? A gente entra no supermercado, tenho certeza que tanto ele quanto eu, a gente olha, putz, não tem dobro aqui. Entra numa loja de suplemento, já quer o contato do cara. Entra em qualquer feira e evento, já entende, já pega o fornecedor do cara da luz. Então a gente sempre está trabalhando quando a gente está, né, se movimentando. Mas acho que o importante e o que a gente vai ganhando, né, como, né, pessoas que empreenderam desde jovem, é que você vai ganhando uma certa experiência a ter o que o Pedro comentou, né, uma certa leveza no dia a dia e uma certa calma, né, porque aí você sabe que em momentos que você mais trabalha, né, em momentos de Black Friday, em momentos de feira, tira um pouco do pé do treino, tá tudo bem, né, porque você vai ter que entregar mais no seu trabalho, você já sabe que o seu trabalho vai te sugar mais nesse sentido. Por outro lado, dezembro, janeiro, pra gente é mais tranquilo. Então é o momento da gente descansar, o momento da gente relaxar, o nosso momento de viajar, o nosso momento de, vamos dar uma parada. Não adianta a gente querer também trabalhar muito nessa época do ano, que os nossos clientes não vão estar trabalhando, as pessoas também não estão treinando tão intensamente, né? As lojas não estão tão
assim, querendo comprar. Então, a gente aprender também com o contexto do mercado, com o contexto da vida, para ter uma rotina. E a gente se coloca à disposição dessa rotina sempre, porque tudo pode mudar também, né? E pensando em todo esse ano de 2025 aí, o que foi a última coisa que mais brilhou o olho de vocês? Você estava lá treinando, teve uma ideia, colocou em prática. O que vocês diriam pra gente que foi uma grande novidade aí para esse ano? A inovação é o isotônico em lata, né? Então a gente, né, depois de 2 anos de muita estabilidade, de muita, né, vamos entender como que esse produto vai se encaixar, a gente desenvolveu, né, um novo isotônico em lata, né? Então a ideia é tirar do plástico e trazer isso num conceito em lata mesmo, né? Onde você consiga tomar isotônico, né, natural, né, da Dobro, né? Agora aí a gente está lançando esse produto. Não tem no mercado hoje? Não. Tem de plástico, né? Sim. O Gatorade, Powerade. Mas em lata não. Em lata não. Uhum. Aí você me pergunta, por que lata? Porque a gente gosta de inovar, né? Mas também tem muita questão da sustentabilidade também, né? A lata é 99% reciclável, então faz bastante sentido porque a gente acredita. O alumínio ele é ótimo para o bem de consumo, né? E algo muito importante de falar para vocês também sobre a Dobra é que hoje a gente tem uma compensação de plástico. Então, por conta de Anvisa e vários direcionamentos para trabalhar com alimento, a gente tem que ter plástico nos nossos itens, né? Ele tem que ter envolto de um plástico. Então, o nosso gel ele tem plástico. As latas, a tampa é de plástico. Então, precisa ter plástico e não tem como fugir disso aqui no Brasil. Mas nós temos alguns parceiros hoje, lá no Paraná, inclusive, que é a Ecolocal, onde a gente tem um selo. E esse selo, ele garante para nós uma compensação do que a gente está gerando de lixo. Então, a título de curiosidade, nos últimos 12 meses, nós compensamos 16 toneladas de lixo sendo retirados do mar. Então, a gente gerou 8 toneladas de lixo e retiramos 16. A gente dobra o que a gente gera de lixo. E aí, o que o Victor falou de lançar um produto em lata, é porque isso também pesa para nós, né? Muito mais plástico que a gente está colocando aqui. Então, trabalhar com uma inovação não só no líquido que a gente toma, mas também na embalagem faz todo sentido, né? E o que vocês têm de planos aí para os próximos lançamentos ou que frentes que vocês vão ainda ocupar? O isotônico, né, ele abre portas para a gente com uma nova categoria em bebidas, né? Então a gente já trabalhou com barra, já trabalhou com pós, já trabalhou com géis, né? Que é essa textura mais gelatinosa. É a primeira bebida. Essa é a primeira bebida. Então a primeira bebida pronta da Dobro. E acredito que o grande spoiler, acho que a gente vai querer encarar um pouco desse mercado de bebidas, trazendo inovação, trazendo funcionalidade para essas bebidas, que, querendo ou não, também está no nosso dia a dia, né? Seja água, energéticos, próprios isotônicos, né? Sais minerais, vitaminas, proteínas. Então, tentar trazer, né, o que no mercado lá de fora, né, está muito em alta, né, para o mercado brasileiro. E acompanhar. A gente sempre está ligado no que acontece lá fora, querendo ou não também, o nosso mercado está um pouquinho atrás, mas não tão atrás mais. Então, existem indústrias aqui no Brasil, né, que estão tão competitivas ou até mesmo melhores do que lá de fora, só que aqui a gente está um pouco atrás no quesito de velocidade de inovação, né? A gente não tem talvez tantos ingredientes ou tantas embalagens tão disponíveis para inovar como eles têm. Então, acho que a gente quer trazer mais essa ideia de bebidas para o ano de 2026 e também, né, surfando a onda da corrida e em quais produtos a gente consegue trazer na cesta do corredor, da pessoa que já quer começar a correr, né, como trazer ela com um produto bem acessível também. E em relação a investidores externos, né, vocês são os únicos sócios até hoje, né? Bom, vocês me respondem. Mas tem algum plano de trazer investidor externo? Você falou até, Pedro, sobre estar em outro aquário, né? Agora, brigar com os gigantes aí é outro jogo, né? Com outras estruturas de capital. Como que vocês vão entrar nisso agora, passando esse marco dos 50 milhões? A gente nunca está fechado, né? A gente vem conversando, batem na nossa porta sempre aí para entender o que a gente vem trabalhando para projeções futuras. Existem conversas, mas não é nada fechado, então a gente tem feito o nosso trabalho,
né, de organizar a casa. Esse aquário novo, ele exige organizar a casa. A gente também não pode se comprometer com investidores se a gente não tiver com uma modelagem financeira correta, uma estrutura bem desenhada. Então a gente está trabalhando para se estruturar para depois poder abrir, mas estamos aí sempre abertos a novas conversas, parcerias, conexões, né? É um mercado que hoje todo mundo está olhando, né? Tanto de empresas comprando empresas, como fundos querendo investir em empresas menores ou em quem está começando também. E do nosso lado não é, igual o Pedro falou, algo muito longe da realidade ou não tão próximo. Acho que como empreendedores também, né? Tem não uma dica, né? Mas o que a gente vê, né, no mercado é que você sempre tem que estar com as portas abertas, sempre tem que estar conversando, independente, né, de ser o momento ou não. Porque quando chegar o momento, você já tem uma conversa, você já conhece a pessoa, você já tem um relacionamento e tudo flui mais rápido, né? Porque querendo ou não, essas coisas demoram, então não é tão simples assim, quero um investidor, alguém quer me investir? Não, né? Então existem ali alguns projetos que a gente tem que, na nossa rotina, no nosso dia a dia, ter ali uma movimentação de, putz, deixa eu me conectar com essa pessoa, deixa eu me conectar com esse fundo, para criar um relacionamento como um todo, assim. E algo que o Victor falou sobre empreender, que eu estava pensando aqui, o momento de falar, e acredito que seja agora, é o empreendedor ter essa coragem, né? Essa coragem de você falar, de botar a cara a tapa ali. Quando a gente começou com as barrinhas, era nós dois ali, indo nas lojas e quebrando a cara, e era 9 nãos para 1 sim a cada 10 pessoas, e isso não te desanimar, né? Você que está começando, você que está criando um negócio, vai ter muitos momentos que você vai deitar na cabeça no travesseiro e vai falar assim, nossa, hoje foi cansativo, hoje eu só recebi não, hoje um monte de coisa. Mas se você acreditar, né, ter aquela fé ali sua, independente de qual seja, e fazer com amor, falar com as pessoas, não ter vergonha, porque se você vai empreender, você não pode ter vergonha. Então, buscar ambientes onde tenham essas pessoas que você precisa se aproximar, vai nesses ambientes, pegue contato, seja um pouquinho cara de pau, chama no LinkedIn, chama nas redes sociais ali, porque quem empreende precisa ter esse pontapé inicial ali para a gente conseguir fazer bons negócios. E grande parte dos bons negócios que a gente fez foi colocando a cara a tapa ali, às vezes chamando a pessoa ali numa correria que a pessoa estava passando, nossa, pode falar comigo rapidinho, posso pegar seu contato? Então, essa provocação de que você está no lugar de empreendedorismo, ser corajoso, né? Não ter esse medo de colocar ali e receber um não. Pedro, você já respondeu a nossa última pergunta, então vou dar a chance do Vitor responder e vai ter que ser diferente, hein? Que a gente sempre perguntou aqui para os nossos convidados, se puder dar uma dica, né, para quem está empreendendo. E aí é completar a frase. Para crescer, a empresa tem que inovar toda hora, todo momento, principalmente nesse mercado que a gente vê hoje em dia, que se você ficar parado, a onda leva. E basicamente porque também ele é um mercado cada vez mais competitivo e as pessoas estão aumentando o nível, né? Então nós consumidores também queremos sempre produtos melhores, sempre produtos diferentes, não queremos mais do mesmo, estamos muito mais inteligentes com a questão, né, de informações. E então acho que a minha regra, o meu lema, inclusive lá junto com o Pedro, é inovar em tudo, seja no produto, seja no processo, seja no dia a dia, o que você consegue fazer de diferente. Até para motivar, porque se você ficar também na mesma coisa, na mesmice, nos mesmos processos, você como empreendedor vai desmotivar e não vai fluir mais. E a meta para 2026 é o dobro, então? Pode triplicar, hein? É o triplo. Gente, adorei a conversa, viu? Pedro, Vitor, muito obrigado. Fechamos com chave de ouro, hein, Mari? Com certeza. Adorei. Valeu. Também. Foi muito Obrigada. bom mesmo, Obrigado. uma honra estar aqui com vocês, viu? Valeu, prazer. Esse foi o último episódio da primeira temporada do podcast Como Eu Cresci, que é uma parceria da CBN com Valor Econômico e Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Eu, Leandro Gouveia e a Mariana Iwakura fizemos o roteiro e a apresentação. Os trabalhos técnicos hoje de Cauã Felipe. Lembrando que Como Eu Cresci é parte do projeto Média Mais, que além do podcast tem também uma cobertura especial no site de Pegni e do Valor, uma newsletter e vídeos nas redes sociais. E se você quer falar com a gente, pode mandar uma mensagem para mim no e-mail miwakura, que é miwakura, @edglobo.com.br, ou pelo Instagram, que é @mari_iwak. Pode mandar mensagem, a gente vai gostar de saber do que vocês acharam dessa temporada, porque esperamos que venha mais uma, né? Com Que a gente certeza. possa dobrar também Aí, o número de episódios. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. Você me acha também no Instagram
como @LeReisGouveia. Pode deixar a mensagem aí na caixinha de comentários do Spotify. Não esquece de avaliar o podcast para que a gente continue também por mais uma temporada. Deixa 5 estrelas pra gente. Mari, foi ótimo, hein? Até a próxima. Foi um prazer. Obrigada, Leandro. Valeu. Valeu.